voltamos para falar de frase, oração e período, tudo dentro da contextualização, porque eu não poderia deixar de abordar os textos nas nossas aulas aqui de segunda-feira, tá bom? Então, a gente estava falando sobre aquele meme do Suricato Ceboso, né? Fazendo ali uma paródia com a música do Caetano Veloso. Volta aqui, bora lá, bora ver o que aconteceu. Então tá aí. Caetano Veloso cantando uma música do Peninha, lá da década de 70, ficou muito famosa, todo mundo canta hoje em dia. E o Suricato continua a música, eu fico aqui comendo por dois, tá bom? A pergunta é a seguinte: no primeiro quadrinho do meme é um texto digital, tá bom? Meme é um texto digital porque só circula na esfera de redes sociais, de aplicativo de comunicação. A gente não vê os memes impressos, né? Pode até que venha ter aí o livro dos memes, por que não? Mas, no momento, eles são textos que circulam em ambientes redes sociais, em ambientes digitais. No primeiro quadrinho do meme, há o quê? Às vezes, no silêncio da noite, nós temos uma frase, uma oração, um período composto, uma frase nominal. Se é frase nominal. Frase nominal é a mesma coisa. Só que um está mais completo que o outro, porque frase pode ser nominal ou verbal, não é isso? E quando você já determina que ela é nominal, então ela é mais específica do que frase, tá bom? Para ser frase, tem que ter um sentido completo. Às vezes, no silêncio da noite. Bem, como iniciou com letra maiúscula e colocaram um ponto de exclamação, é frase. É frase, certo? Para ser oração, tem que ter verbo. Às vezes, não é verbo. No silêncio, não é verbo. Da noite, não é verbo. Com licença, não tem verbo. Se não tem verbo, você elimina as duas opções. É frase ou é frase nominal? Ora, professora, se a senhora falou que não tem verbo, se não tem verbo, não é oração. Se não é oração, não tem período nem simples nem composto, então é frase. Ou frase, para ser mais completo, né, para a gente falar tudo melhor, mais explicadinho, já que tem dois tipos de frase, então vamos de frase nominal. O que é que vocês acham? É frase, mas mais explicadinho ainda, ele é uma frase nominal, tá bom? Frase nominal seria mais completo, porque teve uma frase completa sem o uso de verbos, tá bom? Frase nominal, mas também é frase, tudo é frase. Se tem sentido completo, é frase, com ou sem verbo. Mas, no caso, como não foi colocado o verbo, a resposta mais completa, frase nominal. Segunda questão. No segundo quadro do meme, aqui, né? O suricato cheio de biscoito, o suco de caju, aquele copinho mesmo que a gente usa no dia a dia. Eu fico aqui comendo por dois. Então, no segundo quadro do meme, a presença de quantos verbos? Já vai dizendo que tem verbo. E quais são eles, né? Ele disse, eu fico aqui comendo por dois. Ele disse, eu fico, que é um verbo na forma mesmo, como a gente diz, é um verbo que está conjugado, que está flexionado, presente do indicativo, eu fico, tá bom? Presente do indicativo, eu diria que é o primeiro verbo. Comendo, quer dizer comendo, ele quis dizer comendo. Vou colocar aqui, viu, Suricato? Você quis dizer comendo. Ele quis usar o verbo na forma nominal do gerúndio. A forma nominal é uma forma que não tem flexão, que você não vai dizer eu comendo, tu comendo, é sempre comendo para qualquer pessoa. Para o eu, para o tu, para o ele, para o nós, para o vós, nós comendo, eles comendo, tá? Não tem plural, não tem singular. Então, nenhum verbo não, pelo menos um verbo eu já identifiquei ali, que foi o verbo ficar, né? Eu fico aqui comendo por dois. Então, se a gente considerar a forma nominal, que é o gerúndio de comendo, como verbo, vão ter dois verbos e o período vai ser composto, tá bom? Se a gente considerar só o verbo ficar, porque é o único que está flexionado,
a gente vai ter um verbo, que é o verbo ficar, e a frase vai ser verbal. Não tem nem possibilidade de ter 3 verbos. Então, ou é um verbo apenas, e aí nós temos a frase nominal, ou você considera o fico aqui comendo, eu fico comendo aqui, eu fico comendo. Gente, fico comendo é uma locução verbal, na verdade, né? Fico comendo aqui, que o aqui é só um advérbio de lugar, deveria estar lá no final da frase, eu fico comendo por 2 aqui. Deveria estar lá no final da frase, o aqui. Então, qual é a nossa resposta? 2 verbos, período composto. Considerou aí que fossem 2 verbos, né? Um flexionado e o outro não. Mas se tivesse na ordem direta, eu fico comendo aqui por 2, seria apenas um verbo que não é o fico, tá bom? Que não é o fico, seria um período simples, mas com uma locução verbal. Fico comendo por 2, tá bom? Próximo. Tipo de frases. Quais são os tipos de frases? Olha, nós temos frases declarativas, afirmativas, e temos frases declarativas negativas, tá bom? Frase declarativa afirmativa. Ela declara uma ideia afirmativamente. Na escrita, marca-se com ponto final. Ana fez a atividade. Declarativa afirmativa, ponto final. Está declarando? Ponto final. Está afirmando? Ponto final. Está negando? Frase declarativa negativa. Ela indica uma negação. Ele não fez a tarefa. Ponto final. Se você está afirmando ou negando, use o ponto final. Eu não quero sair hoje à noite. Ponto final. Você está negando que não quer sair hoje à noite. Você diz, eu quero sair hoje à noite. Ponto final, porque você está declarando que você quer sair à noite, beleza? Ponto final, então, é quando você quer afirmar ou quando você quer negar aquilo que está sendo dito. Frase interrogativa é outro tipo de frase. Na frase interrogativa, a gente faz uma pergunta. Na escrita, essa frase interrogativa é marcada pelo ponto de interrogação. Ana fez a atividade, agora não é uma afirmação, né? Agora foi uma pergunta. Aqui foi afirmado, Ana fez a atividade. Na segunda frase, Ana fez a atividade, está perguntando. Olha, se não tivesse a pontuação, como é que você ia saber se estava afirmando ou se estava perguntando? Vai que o pai ou a mãe passa a mensagem para a professora da Ana e escreve lá no WhatsApp, Ana fez a atividade, e não colocou ponto nenhum, nem o final, nem a interrogação. Aí a professora fica sem saber, Ana fez a atividade. Será que você está afirmando ou está negando? Aí ela vai dizer, o que é mesmo que a senhora quis dizer, que ela fez a atividade? Não, a Ana não fez atividade, não. A professora vai ficar até chateada, né? Que você vai estar duvidando de que a Ana tenha feito a atividade. Então, se quer afirmar, diga, Ana não fez atividade, ponto final. Gente, isso vale para aplicativo de comunicação. Eu sei que aplicativo de comunicação é mensagem instantânea, tá bom? Você tem pressa. Mas assim como você tem tempo de escolher qual é a figurinha que você quer colocar, você também tem tempo para selecionar qual é a pontuação que você deve usar. Tá bom? Vamos ser bem realistas, né? Ana fez a atividade, é uma afirmativa. Ana fez a atividade? Não dá para saber. Quando a frase é exclamativa, o que é frase exclamativa, professora? São os tipos de frase, né? Declarativa, interrogativa, exclamativa. A exclamativa, ela expressa emoção, admiração, espanto, surpresa, alegria, medo, contestação, indignação, revolta, raiva. Toda vez que você quer expor as emoções, mostrar que ali não é uma resposta pura e seca, você usa a exclamação. Quando você quer que a pessoa leia com mais ênfase, que dê o tom da sua voz. Na escrita, esse tipo de frase de emoção, frase de efeito, frase de reação,
tem que ser concluída com um ponto de exclamação. Socorro! É só uma atividade. Olha aí como você lê diferente. De dizer, Ana fez a atividade. Ana fez a atividade. Ana fez a atividade. Ah, socorro! É só uma atividade. Talvez seja a Ana debochando, né? Pode gerar até um tom de ironia. Ah, socorro! É só uma atividade. Pode ser uma ironia, pouco caso, mas é uma reação. E se você manda essa frase para a professora? Poxa, professora, é só uma atividade. Ou, professora, é só uma atividade? Você quer saber se é só uma mesmo, né? Professora, é só uma atividade? Aí você interroga. Mas se você não interroga e deixa em aberto, professora, é só uma atividade, a professora pode achar que você está debochando, que você está minimizando a tarefa que ela passou, que você não está dando importância para a tarefa que ela passou. Olha como a falta de pontuação pode gerar vários desentendimentos, né, na comunicação, gente. E a coisa mais terrível na comunicação é essa falta de entendimento. Agora, na frase imperativa, o que é uma frase imperativa? É aquela coisa do imperador, né? Aquela coisa de dar ordem, aquela coisa de suplicar, de pedir. Tem tudo isso. O imperativo, ele pode... Olha, quando você expressa pedido, quando você expressa ordem, quando você expressa um conselho, você usa o imperativo. Tem duas formas de você marcar o imperativo, tá bom? Você pode fazê-la com ponto final ou pode fazer com exclamação. Geralmente, o ponto final é ordem. Ponto final é ordem. Exclamação é pedido. A gente lê assim, ó. Venha aqui. É a ordem, né? Tá mandando. Venha aqui. Agora, com a exclamação, ó o tom. Faça atividade agora. Faça a atividade agora. É um pedido. Só tem essa diferença do tom. O tom com o ponto final é mais impositivo, venha aqui. E a sinalização com a exclamação é mais maleável, é mais flexível, é mais terna, tem ternura, tá? Tem emoção, tem ternura, tem carinho. Faça atividade agora. Olha aí a súplica, olha o pedido. Faz atividade agora, tá bom? O ponto de exclamação, ele traz à frase maior emoção. O ponto final é mais incisivo, é mais impositivo. E a outra aí é a frase negativa, que também é feita com o ponto final. Beleza? Então, nós temos quantos tipos de frase? Assim, pela intenção, né? Pela intenção comunicativa. Se você for entender como intenção comunicativa, você pode ter várias comunicativas, você pode ter várias intenções. Você pode ter a intenção de afirmar, você pode ter a intenção de perguntar, você pode ter a intenção de se emocionar, você pode aí ter a intenção de mandar ou pode ter a intenção de negar. E o que vai afirmar tudo isso é a sinalização. Sinal de pontuação é sinalização de estrada. Uma estrada não sinalizada é um perigo. Pode acontecer um acidente a qualquer momento. É a mesma coisa de você fazer uma frase sem pontuação. Pode acontecer um acidente a qualquer momento. Mas qual seria esse acidente? A falta de entendimento, a falta de compreensão do leitor, tá bom? Que ia gerar... Olha, gente, se você falando pessoalmente, você já é mal interpretado, imagina se você não fala, se você escreve e não sinaliza. Aí dá mais BO ainda, né? Tem duas formas de dar um BOzinho aí quando você escreve.
é não sinalizando ou sinalizando errado, usando as pontuações erradas. Aí vai virar um problema, tá bom? A gente falando pessoalmente, o povo já entende a gente errado. Você chega para alguém, olha, eu estou aqui para resolver o problema. A pessoa já diz, porque ela quer mandar, quer ser a durona. Imagina se você só escrever, né? Estou escrevendo para resolver este problema. Aí vai dizer, meu Deus do céu, quanta imperatividade. Então, simbora. Temos uma tirinha com algumas perguntas aqui. Tirinha do H, é sempre muito interessante a gente ler o H, interpretar, responder, porque as nossas aulas são tudo assim, tá bom? A gente está falando de um conteúdozão aí, mas termina todo mundo, né? Tendo que ler texto, porque sem texto não tem comunicação, gente. Toda a nossa base comunicativa é o texto. H, o horrível. No primeiro quadro, o H está aqui sentado, com as pernas provavelmente engessadas. À frente dele tem um amigo que tem o nariz maior do que o rosto, só fica de fora o nariz, né? Aí o colega diz assim, já engessei seus braços. Ih, eu não reparei. O H também está com os braços engessados, tadinho. Aí tal, provavelmente. Por que esse cara está de capuz, professora? Porque no tempo do H não havia médicos, havia curandeiros. E os curandeiros usavam capuzes, às vezes até para não se identificar. Porque a medicina naquele tempo era uma prática ilegal, tá bom? Então, alguns usavam assim, capuzes para não se identificar. Aí o rapaz do capuz diz assim, já engessei seus braços e pernas. Olha aqui, ó, ele usou um sinal de pontuação, né? Usou a exclamação. Então, tu não vai ler assim, já engessei seus braços e pernas. Você lê com emoção. Já engessei seus braços e pernas. Agora, uma notícia ruim. Olha, gente, a pronúncia é ruim, tá bom? Eu sei que vocês em casa falam assim, tá ruim. É ruim, hein? É ruim. Mas a pronúncia da palavra ruim é uma palavra de 2 sílabas, tá? Ela é oxítona. Ela é escrita assim, ó. Ela é dividida assim, ó. Ruim. Ruim. Não tem 2 vogais? Cada vogal numa sílaba, né? É ruim. Então, sílaba tônica, in. Ruim. Aí ele diz, agora uma notícia ruim. E coloca reticências, ó. Usou reticência. Reticência é quando você ou é interrompido. Reticências pode ser uma interrupção. Alguém interrompeu, não deixou você terminar. Ou pode ser que a pessoa não quis completar e deixou em aberto, né? Para o outro perguntar. A pessoa chega assim, tem uma notícia boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? Por favor, né? Porque se você ouvir primeiro a boa e depois a ruim, vai ficar triste. Se você ouvir a ruim primeiro, já fica triste, e a boa talvez nem vai agradar tanto. Agora, uma notícia ruim. Eu acho que o H interrompeu. Qual, doutor? Sabe por que doutor? Sabe por que tem essa vírgula bem aqui? Porque doutor é um vocativo. Ele está chamando por ele. Qual é, doutor? Qual é a notícia, doutor? Ele só diz, qual, doutor? E ele colocou uma interrogação porque é uma pergunta. Ele quer saber qual é a notícia. Agora, com vírgula, porque o agora é o adjunto adverbial, que devia estar lá no final da frase, foi colocado no início. Agora, uma notícia ruim. Qual, doutor? Vai coçar. Caraca, olha a notícia ruim. Afirmativo, né? Está afirmando, vai coçar. E o H está com pernas e braços engessados. Se vai coçar, coitado do H, a cara que ele fez aí. Então, nessa tira, temos exemplo de frase sem verbo em. Já engessei seus braços e pernas. Engessei é um verbo, eu engessei. Tu engessaste, ele engessou, nós engessamos. Quer saber se é verbo? Conjuga a palavra, tá bom? Agora, uma notícia ruim. Agora não é verbo, uma notícia não é verbo e ruim também não é verbo.
Qual é, doutor? Aqui eu coloquei o é para dar efeito, né? Qual é, doutor? O é verbo. Vai coçar. Vai coçar é uma locução verbal. Logo, a frase sem verbo é agora uma notícia ruim. Quarta questão. Que locução verbal? Professora, o que é locução verbal? É a junção de dois verbos com o mesmo sentido. Usa-se dois verbos, mas vai dar o mesmo sentido, tá bom? Então, que locução verbal foi usada em uma das orações da tira? Então, você já sabe. Se vai procurar locução verbal, vai procurar um enunciado que tenha pelo menos dois verbos, porque tem locução verbal que colocam até três, quando estão usando erradamente o gerundismo, né? Então, já engessei, tem um verbo, então é só um verbo, se é só um verbo mesmo, não é locução verbal. Agora, uma notícia ruim, não tem nenhum verbo. Qual é, doutor? Tem um verbo e vai coçar, tem dois verbos. Verbo ir, coçar. Verbo ir, coçar. Ou ele quer dizer coçará. Ele queria colocar no futuro, coçará. Mas a gente brasileiro, a gente não gosta de usar verbo no futuro. A gente não diz assim, farei uma festa. Você diz, vou fazer uma festa. Locução verbal, vou fazer. Você não diz assim, estudarei para a prova. Você diz, vou estudar para a prova. Vou estudar é dois verbos, locução verbal. A gente brasileiro costuma colocar o verbo no futuro em locução verbal. A gente troca o futuro do verbo por uma locução verbal. Isso está na nossa cultura. Então, vai coçar é uma locução verbal que corresponde a coçará, né? Ou seja, irá coçar, vai sentir coceira. É no futuro, coçará. Porque até o momento ainda não coçou, vai coçar, tá bom? Sigamos. Que tipo de frase é? Como se chama o teu gato? Olha a frase. Como se chama o teu gato? O meu gato lá em casa, o nome dele é Eduardo Pinheiro. Viu? Eu tenho um gato branco com amarelo, danado, fujão, bagunceiro. O nome dele é Eduardo Pinheiro. Como se chama o teu gato? Essa frase é exclamativa? Claro que não. Exclamativa termina com ponto de exclamação. É uma frase imperativa? A frase imperativa ou é ponto final ou é exclamação. É uma frase declarativa? A frase declarativa é sempre com ponto final. Como nós temos o final com uma interrogação, lógico, evidente que você não vai perder essa questão, é uma frase interrogativa. Entenderam? Qual é o sinal de pontuação que falta para que a frase seja declarativa? João vai à escola. Está sem nenhuma pontuação no final. Se você quer tornar João vai à escola em uma frase declarativa, qual sinal você usa? Você vai usar a exclamação? Claro que não, porque aí seria a frase exclamativa. Você vai usar a interrogação? Claro que não, porque aí vai ser uma frase interrogativa. Você vai usar os dois pontos? Claro que não. Dois pontos não finaliza a frase. Dois pontos não finaliza a oração. Dois pontos não finaliza período, tá bom? Dois pontos é para dar uma explicação. Dois pontos é para iniciar uma enumeração e não para finalizar a frase. Então, é lógico que se você quer declarar, você vai usar um ponto final e pronto. João vai à escola. Querendo ou não, ele vai à escola. Então, você usou o ponto final. Não é bom aprender a utilizar a pontuação para dar a entonação certa da frase, para dar
a intenção comunicativa para passar a mensagem de maneira correta? De novo, qual é o sinal de pontuação que falta? De novo, para que a frase seja exclamativa, eu vou mudar, tá bom? Para que a frase seja, vou tirar a declarativa e vou colocar, é porque eu acho que eu queria botar de separado e não corrigir. Então, eu vou mudar. Qual é o sinal de pontuação que falta para que a frase seja exclamativa? Pronto. Mudei aqui para vocês corrigirem em casa, tá? Qual é o sinal de pontuação que falta para que a frase seja exclamativa? Eu nem sei se era exclamativa mesmo, mas eu sei que eu esqueci de trocar a palavra, mas eu devo ter dado a resposta. Então, quem vai dizer se era declarativa, exclamativa ou interrogativa é a resposta que vai aparecer agora, né? Ah, acertei, exclamativo. Olha aí se eu tivesse errado. Qual é o sinal de pontuação que falta para que a frase seja exclamativa? Para exclamar, você usa um ponto de exclamação. João, vá à escola. É uma ordem, né? João, vírgula. Faltou a vírgula, professor. É um vocativo. João, vá à escola, menino. Nas frases imperativas, quando é uma ordem ou um pedido, você usa ou ponto final ou exclamação, tá bom? Só são esses dois pontos que você usa aí para dar ordem. Bora. Uma frase imperativa. Vamos falar das frases imperativas, porque elas merecem, assim, uma atenção maior. Estava até falando delas agora. Uma frase imperativa é uma frase destinada a incitar, encorajar, ela incita, ela encoraja ou ela ordena outra pessoa a fazer alguma coisa. Essas frases usam a forma imperativa dos verbos, né? Por exemplo, desligue seu celular. É a ordem, né? Desligue seu celular. É a ordem. Às vezes, é melhor usar outras construções verbais para indicar, pois é considerado mais educado, entendeu? Então, quando você vai lidar com alguém assim, então você não quer dizer, desliga o celular. Aí você pode dizer, você pode desligar o celular? Aí o que foi que você usou? Você usou ao invés do verbo no imperativo, você usou uma locução verbal, pode desligar, né? Você pode desligar o celular? Então, se você quiser ser mais educado, você muda a frase imperativa. No entanto, frases com verbo no imperativo também podem ser conselho, nem sempre é só ordem, né? Sugestões ou pedidos, em vez de comandos, dependendo do contexto. Embora frases imperativas geralmente são acompanhadas por um ponto de exclamação, o que aumenta sua força expressiva, claro, não é necessário marcá-los formalmente com um ponto de exclamação para indicar que são imperativas. Você pode usar outra pontuação, como ponto final. São os dois que você usa. Agora, quando você usa a exclamação, ela fica mais expressiva. Desligue o celular. Fica mais expressiva. As ordens podem ser expressas em variedades, né? Em uma variedade de estrutura. Pô, ó, exemplo aqui, ó, no imperativo, você diz, vá para casa. Imperativo, né? Vá para casa. No infinitivo, você pode dar ordem também. Desligar seus telefones durante a reunião. Ó. Desligar seus telefones durante a reunião. Está no infinitivo, mas é uma ordem. Só que uma ordem mais educada, né? Desligue seu celular. Ixi, Maria, o povo aqui está mandando. Desligar seu celular durante a reunião. Nem precisava, né, gente? Desligar o celular durante a aula. Nem precisava dizer. É até importante saber que em locais públicos, em audiência, reunião, ficar com o celular ligado e chamando, gente, é uma falta de educação sem tamanho. Eu não sei onde eu estava outro dia, era numa reunião, um ambiente de reunião, e também causa constrangimento para quem está com o celular. E o toque do celular ainda era um sonzinho assim bem antipático, sabe? Aquele sonzinho barulhento.
e estava alto o volume. E a gente lá ouvindo a palestra e tal, e de repente o celular começou. Gente, daqui que a pessoa abra a bolsa, encontra o celular, ele já tocou milhões de vezes. A gente pode usar também para expressar ordem, né? Para expressar ordem, a gente pode usar o tempo no futuro. Você pode dizer, ó, você não vai chorar. Ou seja, você não chorará. Já falei para vocês que essa locução verbal, ela expressa, né, um sentido de futuro. Você não vai chorar. Também pode ser uma ordem. Ou você pode usar imperativos não verbais. Ai, como é que é imperativo não verbal, professora? É quando vocês, ó, silêncio, atenção. Atenção, turma. Alerta. Então, aí você está usando imperativos não verbais. Está dando uma ordem, silêncio, mas sem precisar usar verbos. Então, você pode expressar ordem não somente usando verbos no imperativo, né? O mais provável é no imperativo. Mas pode usar verbo no infinitivo, verbo no futuro, assim, com locução verbal, dando a entender no futuro, ou com frases sem verbo. Somente a palavra. Fica de olho. Bora para a frase nominal. A frase nominal, ela pode ser constituída por uma ou mais palavras. O que caracteriza é a ausência de verbo. Socorro! Que belo dia! A frase verbal, ela é construída com verbo. Paulo jogou futebol, tá bom? Em socorro, não tem verbo. Que belo dia! Não tem verbo. Paulo jogou futebol, tem verbo. Então, frase nominal, sem verbo. Frase verbal, com verbo. Toda frase verbal é chamada de oração, tá bom? Toda frase verbal é chamada de oração. Tem verbo, é oração. Aí, se tem oração, tu já pergunta, quem jogou futebol? Paulo. Paulo é sujeito. O que sobra do sujeito é predicado. Aí já vira sintaxe, tá bom? Já vira análise sintática. Simbora. Frases, oração e período. Vamos colocar um na frase nominal e dois para a frase verbal, que também é uma oração. Se for frase nominal, number one. Se for frase nominal, número 1. Frase verbal, número 2. Que bela paisagem, tem o quê? Tem o bela, tem o paisagem, mas não tem verbo. Se não tem verbo, é frase nominal. Bom dia! Tem o bom e tem o dia, mas não tem verbo. Se não tem verbo, é frase nominal. Menino, coma devagar. Comer é um verbo. Eu como, tu comes, ele come, nós comemos. Se tem um verbo, é frase verbal. Durma bem. Se tem o verbo dormir, eu durmo, tu dormes, ele dorme, nós dormimos. Então, é frase verbal, oração. Toda frase verbal é uma oração. Não insistirei mais. Verbo insistir. Eu insisto, tu insiste, nós insistimos. Então, se eu não insistirei mais, insistir é um verbo, frase verbal, também chamada de oração. Cumpriremos com nossa promessa. Se você vai cumprir, é um verbo. Eu cumpro, tu cumpre, nós cumprimos, vós cumprimos, né? Cumpriremos, nós cumpriremos no futuro com nossa promessa. Se tem verbo, frase verbal. Mais diálogo, senhores educadores. Mais diálogo, senhores educadores. Eu tenho mais o diálogo, senhores, o educadores, e nenhum deles é verbo. Se não tem verbo, é frase nominal. Entrada franca, entrada gratuita. Entrada grátis, tem um pessoal que chama gratuito, né? É errado. Entrada gratuita, entrada grátis, é a mesma coisa. Tem entrada e tem franca, mas não tem verbo, é frase nominal. Que turma unida e confiante. Tem o quê? Tem o turma, tem unida, tem o e, tem confiante, mas nenhum deles é verbo, logo, frase nominal. Quando você esteve lá? Hã? Esteve? É o verbo estar. Eu estive, tu esteve, né? Eu estive, tu esteve. Então, quando você, tu esteves, ele esteve. Quando tu esteves lá? Quando você esteve lá? Se tem verbo, frase verbal. Não saia sem agasalho. Aqui em Teresina, por favor, saia sem agasalho.
Quanto menos roupa em Teresina, melhor, tá bom? Não saia, sair é um verbo, eu saio. Tu sais, ele sai, nós saímos. Se tem verbo, é frase verbal. Belíssimas palavras. Eita, parabéns. Belíssimas palavras. Eu tenho belíssimas, eu tenho palavras, mas nenhuma delas é verbo. Se não tem verbo, é frase nominal. Entenderam? Compreenderam? Frase nominal, frase verbal. Toda frase verbal é uma oração. Então, eu tenho oração, 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 oração e oração. Se não tem verbo, não é oração. Se não tem oração, eu não posso fazer análise sintática. Eu não tiro sujeito e predicado com frases sem oração. Simbora. Agora vamos para a oração. Oração é todo enunciado que se organiza em torno de apenas um verbo ou em torno de uma locução verbal, podendo ou não ter sentido completo. Então, a oração ela pode ter um ou mais verbos, tá bom? Não é só um, não. Ela pode ter um ou mais verbos. Mas o que esse enunciado quer dizer é que cada verbo, ele quer dizer isso, olha. Cada verbo é uma oração. Tá bom? Cada verbo é uma oração. Por isso que diz assim, ó, se organiza em torno de um verbo. Por quê? Porque um verbo já é uma oração. Ou uma locução verbal, que são dois verbos juntos com o mesmo sentido. Locução verbal. Por exemplo, João pulou o muro. Pulou é verbo. Quem pulou? João. Pulou o quê? O muro. Pulou, João é sujeito. Pulou é o verbo. E tudo que está fora do sujeito é o predicado. Quem pula, pula alguma coisa. Pulou o quê? Pulou o muro. É objeto direto. Quando é oração, você pode fazer análise sintática. João correu e pulou o muro. Para eu ter dois verbos na mesma oração, tá bom? Quando eu tenho dois verbos no mesmo período, eu tenho duas orações. E para ter duas orações, ou eu separo com vírgulas, ou eu uso uma conjunção, tá? Para colocar dois verbos no mesmo período, anotem. Para colocar dois verbos no mesmo período, ou eu uso vírgula, ou eu coloco uma conjunção. Se eu coloco vírgula, eu tenho um período composto assindético. Se eu coloco conjunção, eu tenho período composto sindético. Sindético é com conjunção. Assindético é sem conjunção, com vírgulas, tá bom? Então, João correu e pulou o muro da escola. Quem correu? João, sujeito de correu. Quem pulou o muro da escola? O João. João também é sujeito do pular o muro. Quem pula, pula alguma coisa. Pulou o quê? O muro é objeto direto. Tudo que sobra do sujeito, a gente chama de predicado. E pode ter também só uma oração com locução adverbial, não é isso? João precisa tomar um banho. Precisa tomar é uma locução verbal. Então, eu tenho apenas uma oração. Quando eu tenho uma locução verbal, então eu tenho apenas um verbo, tá bom? João precisa tomar um banho. João tomará um banho. João banhará. Mas o banho, né? O banhar não tem verbo, é banho. Não tem o verbo banhar. A gente que diz, vou banhar. Né? Então, simbora. Assinale o período que tem apenas uma oração. Isso aqui vai ser fácil para a gente. Uma oração é só um verbo, tá? Cada verbo é uma oração. Então, se eu quero um período é todo enunciado. Todo enunciado é o período. Agora, para saber se tem um verbo, período simples. Mais de um verbo, período composto. Mas calma, vai chegar para explicar o período. O cachorro brincava com as pessoas, mas não se afastava da esquina. Já achei dois verbos, são duas orações. Até porque, olha, tem a vírgula e tem a conjunção
adversativa. Logo, dá a ideia de que vai ter uma outra oração. Quando o jovem apontava lá longe, o cãozinho saía correndo ao seu encontro. Já tem a vírgula, já diz que tem duas orações. Não é o que estou procurando. A noiva casou-se com o primo. Casou-se com o primo. O tempo passou, tem conjunção. E as pessoas se esqueceram do jovem. Tem conjunção, já mostra que tem mais de um verbo. Então, o único período que só tem uma oração é a noiva casou-se com um primo. E todas essas palavras, essas frases que vocês leram aí, foi tirada de um texto da nossa inesquecível Lígia Fagundes Teles, que a gente perdeu ano passado, não é isso? Sublinhe os verbos e as locuções verbais e separe com um traço as orações apresentadas a seguir. Assim, sublinhar verbos, sublinhar e fazer isso aqui, ó, tá bom? Assim que anoitecia, deixa eu ver se eu coloquei efeito. Não coloquei. Então, bora lá. Assim que anoitecia, verbo, ele voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro. Aí diz o quê? Separe com traço as orações acrescentadas. Com traço é assim, ó. Assim que anoitecia, uma oração. Ele voltava para casa, segunda oração. E levava sua vida normal de cachorro, 3 orações. O jovem morreu num bombardeio, uma oração. Mas no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança, 2 orações. Assim que via o dono, vírgula, ia locução verbal, ia correndo ao seu encontro. Agora aqui tudo é do mesmo texto, viu? Da Lígia Fagundes Teles, mas aqui é de uma música. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. 1, 2, 3, 4. Pronto. Então, nós temos assim, cada verbo é uma oração. Aqui nós temos 3 orações, são 3 verbos, são 3 orações. Aqui nós temos 2 orações, são 2 verbos, são 2 orações. No segundo também nós temos 2 orações, são 2 verbos, são 2 orações. E na música aqui do Renato Teixeira, amanheceu, peguei na viola, botei na sacola e fui viajar. Fui viajar ainda é uma locução verbal. Tem 1, 2, 3, 4 verbos, são 4 orações. Cada verbo constitui uma oração. Tem mais? Bora finalizar nossa aula hoje com esse exercício. Identifique as orações nos períodos abaixo. Estava perdida e não sabia o que fazer. Estava perdida, vou fazer aqui para vocês, olha. O enunciado acima contém 3 orações, porque possui 3 verbos. Estava, sabia e fazer. Primeira oração, estava perdida. Segunda oração, e não sabia. Terceira oração, o que fazer, tá bom? Agora, ela continua doente e não aceita ir ao hospital para ser consultada. Vamos ver quantas orações tem? O enunciado acima contém 3 orações, porque possui 3 verbos. Continua, vai e ser. Primeira oração, ela continua doente. Segunda oração, e não vai ao hospital. Terceira oração, para ser consultada. Beleza? Então, hoje, a gente estudou frase, oração e período. Não esqueçam que na nossa aula da quinta-feira, a gente faz revisão do conteúdo semanal, tá bom? Então, boa noite para você e até a próxima aula.